Irmãos e irmãs, a misericórdia do Senhor é abundante na terra, mas todos nós enfrentaremos a justiça e a santidade de Deus na vida após a morte. Aprendemos que Deus é amor, mas Ele também é um Deus de justiça e santidade. Ao ler a Bíblia com atenção, perceberemos que nem todos os pregadores proclamam a verdade. Muitos estão aceitando um evangelho de dinheiro, luxo e tesouros terrenos que os conduzirá à perdição. A Bíblia nos alerta que o Senhor enviará o espírito da mentira para que alguns creiam em mentiras. Segundo Tessalonicenses 2, verso 11 diz: Por isso, Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. 1 Reis 22. Verso 22 também nos mostra: E o Senhor lhe disse, como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-los, vá e faça isso. Portanto, muitas pessoas acreditam no chamado Evangelho da prosperidade, glória e sucesso, pensando que com isso entrarão no céu. No entanto, 85% das pessoas no inferno não compreendem os tipos de pecados e ofensas que as levaram para lá. Como mencionei no início, visitei as 351 câmaras do inferno durante 351 dias. Isso aconteceu como parte do chamado de Deus e da unção do Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus quem veio à minha casa para me levar a visitar essas 351 câmaras do inferno. Visitei não apenas o inferno, mas também o reino do paraíso, o tribunal do Senhor, o mundo de Satanás e o mundo da oração, realização e bênção. Essas foram as experiências que tive com Deus. Eu disse da última vez que visitei as câmaras daqueles que foram condenados por imoralidade sexual. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, verso 18: Fujam da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? E não sois de vós mesmos. Não estou dando este testemunho para assustar as pessoas, mas para edificar o povo de Deus, para que aqueles que estão desviados voltem ao caminho do Senhor. Quando estávamos saindo do lugar daqueles que faziam sexo em sonhos, pensamentos e olhos, subimos mais alto acima do vale e cruzamos a fronteira para outra região do inferno. Quando descemos, estávamos acima do rio de chamas, onde as pessoas gritavam enquanto eram queimadas no fogo: Irmão e irmã, o inferno é um reino vulcânico, onde não há vento nem água como em nosso mundo. Eu vi que não havia sol no inferno, mas escuridão espessa na atmosfera. Enquanto nos movíamos, vi almas condenadas sendo atormentadas por fogo e demônios. Eu disse ao Senhor: Por que os homens estão queimando no fogo, mas os demônios não estão queimando? O Senhor disse: A hora deles ainda não chegou, mas o tempo do castigo deles está chegando. Quando chegamos ao fundo do vale, vi um rio de lava que espirrava como ondas do oceano, batendo nas rochas. Pude ouvir gritos intensos das almas perdidas, mas não conseguia vê-las. O Senhor disse: Este é o vale daqueles que tiveram relações sexuais fora do casamento. É o vale dos fornicadores. Vamos descer e ver o seu tormento. Irmãos, quando descíamos neste vale, o fogo era intenso, e as almas eram queimadas em temperaturas altíssimas e gritavam. O tormento era intenso e insuportável. Em vista desses horrores, eu estava chorando. Eu disse: Senhor, não posso suportar esse horror. Por favor, devolva minha alma à superfície. Prometo contar ao mundo sobre esse lugar. O Senhor respondeu: Isto é para o seu próprio bem. Você deve avisar o mundo que o inferno é real. Então entramos no rio de lava e descemos profundamente abaixo da lava. Imediatamente, comecei a ver um poço de fogo. No primeiro poço, vi uma mulher com as mãos amarradas atrás das costas e as pernas abertas. Vi que ela estava sendo atormentada por 6 ratos enormes que devoravam suas partes genitais. Todo o seu corpo estava queimando no fogo, exceto sua parte íntima, que era devorada por esses ratos enormes. Quando a senhora viu o Senhor, ela implorou por ajuda. Ela disse: Senhor, tenha piedade da minha alma, tenha misericórdia. Agora eu acredito em Ti. Eu Te aceito em minha vida e abandono meus pecados. Quero voltar ao caminho certo e seguir Teus princípios. Eu era ignorante sobre este lugar.
Pensava que o inferno não existia, que era só conversa, mas agora acredito. Senhor, dá-me 1 minuto para retornar à terra e dizer às pessoas que o inferno existe. Dá-me apenas 30 segundos. Quando eu retornar à terra, eu me arrependerei, obedecerei à tua palavra e te temerei. Serei fiel e obediente. Quando olhei para o Senhor, vi que ele estava chorando, e eu também estava chorando. O Senhor disse à senhora: Minha filha, você teve tantas oportunidades de se arrepender na terra, mas se recusou a fazê-lo. Como pode dizer que se arrependerá em 30 segundos? Você teve uma vida inteira de oportunidades que desperdiçou. Sabia que minha palavra condenava atos sexuais ilícitos, mas continuou a fazer sexo fora do casamento. Agora é tarde demais, pois seu julgamento foi pronunciado. Está escrito que o fornicador tem sua porção na punição eterna. Esta é sua herança, pois não posso mais fazer nada por você. Apocalipse 21, verso 8 diz: Mas os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O Senhor disse: É tarde demais. A mulher continuou implorando ao Senhor. Ela disse: Senhor, tenha misericórdia. Conceda-me favor, por favor. O Senhor respondeu: Neste estágio não há nada que eu possa fazer. Então a mulher ficou em silêncio, observando o Senhor, ciente de que não deixaria aquele lugar horrível. Ela pediu ao Senhor que removesse os ratos enormes que estavam devorando sua parte íntima, mas o Senhor disse: Minha filha, eu te amo, mas não posso fazer nada. É tarde demais. Ela respondeu ao Senhor: Se você realmente me amasse, teria me salvado deste lugar. O Senhor, com lágrimas nos olhos, voltou sua atenção para mim, olhou-me nos olhos e disse: Aston, não espere até que seja tarde demais. Vá e diga às pessoas do mundo que não devem esperar até que seja tarde demais. As coisas não devem chegar a esse ponto. Você vai avisar as pessoas do mundo que desprezam meus servos e ignoram os avisos. O tempo é curto e o julgamento está próximo. Cada homem será responsabilizado por seus atos. Enquanto o Senhor falava comigo, a mulher também escutava suas palavras em silêncio. Ela voltou a implorar ao Senhor por misericórdia. Vi que o Senhor derramou muitas lágrimas por ela, e sua vestimenta estava molhada por causa dessas lágrimas. Ele estava profundamente comovido com a situação daquela mulher. Enquanto o Senhor olhava para a senhora, ele me disse: Veja, esta senhora perdeu a virgindade aos 14 anos. Ela não era uma prostituta, mas sempre que ela estava envolvida com um homem por 6 meses ou 2 anos, eles estavam tendo relações sexuais como pessoas casadas. Um dia ela adoeceu e teve uma dor de cabeça que a levou à morte. As pessoas têm que manter o princípio de Deus para a sexualidade, e a palavra é contra a atividade sexual fora do casamento. Finalmente deixamos essa mulher. Quando chegamos ao poço seguinte, vi um homem que estava subindo em seu poço. Ele estava dizendo: Preciso deixar esse poço, não aguento mais. Eu vi que o poço tinha uns 30 metros e sua dor era intensa por dentro. E ele queria sair dele. Ele estava subindo para sair e quando chegou ao topo do poço, eu vi um demônio aparecendo e esse demônio pisou nele. Como resultado, ele caiu. Eu fiquei dolorido ao ver como ele caiu em uma altitude de 30 metros. E o demônio desceu lá e começou a pisoteá-lo. Seus ossos estavam quebrados, mas ele não estava morrendo. Ele estava chorando e dizendo: Isso é insuportável. Não aguento mais. Quero morrer. O que eu fiz para sofrer isso? Quero morrer. Eu disse: Senhor, o que ele fez para merecer essa tortura? O Senhor disse: Este homem não era um adúltero, pois ele só dormiu com uma mulher durante toda a sua vida, que era sua esposa. Mas ele teve relações sexuais com sua esposa durante o noivado antes do casamento. Eles estavam vivendo como pessoas casadas, e depois de muitos anos eles se casaram e tiveram filhos. E eles viveram em casamento por 40 anos, e quando ele morreu ele caiu aqui. Eu disse: Senhor, é verdade que eles fizeram sexo antes do casamento, mas eles se casaram e ele foi fiel à mesma mulher. O Senhor disse: O casamento não apaga o pecado, mas o meu sangue sim. Eu disse: Senhor, ele foi fiel no casamento e eles já estavam casados, apesar do sexo no período de noivado.
Eu era como um advogado defendendo esse homem diante do Senhor. Jesus disse: Meu filho, o casamento não remove os pecados que eles cometeram no noivado. Eles falharam em confessar e pedir perdão por esses pecados antes do casamento. É por isso que ele está aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Amados, precisamos aprender a confessar e nos afastar dos nossos pecados. Testemunhar não nos torna dignos de entrar no reino dos céus. Todos devemos nos humilhar. Testemunhar é uma graça recebida, mas precisamos lutar e batalhar para salvar nossas almas. Quando confessamos nossos pecados, devemos nos afastar deles. Precisamos retornar ao caminho do Senhor, abandonando o antigo caminho. Estávamos nessa câmara de pecado sexual. Quando fomos para o próximo poço, vi um demônio violentando uma mulher. Esse demônio estava apodrecendo e havia vermes por todo o corpo dele. E quando ele estava violentando essa mulher, todos os vermes em seu corpo estavam caindo cobrindo a mulher. Perguntei: Senhor, o que esta senhora fez para sofrer tanto? O Senhor respondeu: Ela era apegada à atividade sexual. Tratava isso como um jogo. Não tinha limites, dormia com homens sem reservas. E esse é seu tormento. No poço seguinte, vi um homem esquelético dentro de óleo fervente que o queimava. No entanto, sua genitália ainda era grande e desproporcional. Um demônio introduziu um gancho em sua genitália volumosa, causando um horror indescritível. Eu perguntei: Senhor, o que esse homem fez para ser atormentado dessa maneira? O Senhor explicou: Um dia, ele estava em casa descansando quando a amiga da sua irmã mais nova veio visitá-la. Mas sua irmã não estava em casa. Aproveitando a oportunidade, ele começou a fazer avanços na amiga da irmã. A jovem respondeu: Sou amiga da sua irmã. Nos consideramos como família. Não posso aceitar esse comportamento. Isso não está certo e não vai acontecer. Envergonhado pela rejeição, ele não desistiu. Disse a jovem: Tudo bem, vamos esquecer isso, como se nunca tivesse acontecido. Mas, por favor, aceite algo para beber. A jovem começou a se sentir insegura e insistiu que precisava ir embora. Mas o homem continuou insistindo para que ela aceitasse algo para beber. Eventualmente, ela cedeu e concordou em esperar. O homem foi ao seu quarto, se despiu e voltou nu, pedindo para ela dormir com ele. A jovem recusou, e ele tentou forçá-la. Enquanto lutavam, ouviram uma batida na porta. Era o pai do homem. Rapidamente, ele voltou para o quarto e se vestiu. Embora nunca tenha dormido com a jovem, ele não confessou ter se exposto para ela. Agora, seu órgão masculino está sendo torturado no inferno. Irmãos, qualquer parte do nosso corpo que nos leve ao inferno será atormentada. Como esse homem expôs seu órgão masculino para a jovem, no inferno, ele está sendo puxado com um gancho por um demônio. Sua genitália estava apodrecendo e sendo torturada com o gancho. Depois, fomos a um lugar onde havia mulheres que sofreram estupros na vida. Perguntei: Essas mulheres foram estupradas na vida. Elas foram as vítimas do estupro e abuso. Por que estão aqui? O Senhor disse: Vamos seguir em frente e ver. Enquanto avançávamos, vi uma mulher deitada no chão, com as pernas abertas e baratas saindo de sua parte íntima. Seu peito estava cortado e vermes saíam das feridas. Ela clamava: Eu não fiz nada para estar aqui. Eu não mereço isso. Perguntei: O que ela fez? O Senhor respondeu: Ela foi estuprada por soldados no leste do Congo, devastado pela guerra. Quando esses soldados terminaram de estuprá-la, cortaram sua barriga com facões e ela morreu. Se ela fosse minha serva e minha filha, ela não teria caído neste lugar. É porque ela morreu em pecado que ela acabou aqui. Continuamos nos movendo nesse lugar de punição para o pecado sexual. Então, vi um buraco do qual emanavam gritos de tormento. Ao nos aproximarmos, vi pessoas de pé, tremendo. Seus corpos estavam completamente cobertos por baratas, e elas tremiam de agonia. O Senhor explicou: Essas pessoas que você vê aqui se desonraram fazendo sexo em bares, em túneis, em carros e em lugares públicos.
como se desonraram em lugares públicos, estão sendo desonradas aqui neste salão escuro. Essa foi minha visita ao Vale dos Fornicadores. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.